Boa noite. Nesse momento estamos começando a transmissão de mais um momento de ensino para toda a igreja e nós queremos começar com um relatório missionário. Olá, nós somos a família Andrade, missionários da Igreja Batista Regular Manaim. O nosso ministério é para alcançar os povos muçulmanos. Eu quero poder atualizar vocês com relação aos nossos projetos. Nesse ano ainda de 2020, o nosso objetivo era ir no mês de julho para o país da Guiana Inglesa, com o objetivo de poder aperfeiçoar o nosso inglês e também ter um tempo de imersão cultural na língua e na cultura do país. Mas por conta da pandemia, foi necessário fazermos mudanças no nosso projeto. Agora nós iremos para lá no mês de janeiro do ano que vem, 2021. Esperamos que tudo esteja resolvido daqui para lá. Enquanto isso, nós estamos aqui na nossa igreja, servindo os ministérios, auxiliando no conselho pastoral e também acompanhando os irmãos com discipulados e aconselhamentos. Também estou dando aula no seminário do Instituto Bíblico Maranata, o CIBIMA, durante todo o ano e enquanto nós estivermos por aqui até o ano que vem. Nós pedimos a vocês que estejam orando por nós e também contribuindo financeiramente, para que nós possamos chegar ao campo missionário da Guiana no ano que vem. É isso aí, meus irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Pronto, depois do relatório missionário, nós vamos ouvir uma canção. Espero que vocês cantem todos juntos. Qualquer beleza ou majestade pra nos atrair, nada havia em sua aparência para o desejarmos, o mais agitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. Sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais agitado entre os homens, ainda assim carregou nossas dores, o seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar.
Esse é o nosso momento de ensino, onde nós compartilhamos uma palavra de ensino para toda a igreja, visto as questões que nos envolvem. E nesse momento eu gostaria de começar orando, para que a gente possa pedir bênção de Deus e para que nós possamos estar com o coração aberto, né, para ouvir o que Deus tem para dizer para nós. Deus, eu te agradeço, eu te louvo por toda a tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado tanto. Obrigado pela tua boa mão, pela tua graça, pela tua misericórdia. Fomos salvos e é por isso que podemos ficar alegres. Nós não somos daqueles que retrocedem, porque o Senhor foi até a cruz. Te louvamos por isso em nome de Cristo, para a honra e glória do teu nome e do teu nome apenas. Faz esse momento um bom momento de ensino para todos nós, que os nossos corações estejam abertos, que não apenas escutemos, que não apenas possamos participar desse momento, mas também que possamos aplicar tais palavras ao nosso coração, ao nosso dia a dia. E que o Senhor seja louvado sempre. Amém. Há uma frase muito memorável, icônica na verdade, de um filme chamado Forrest Gump. A frase é a seguinte: a vida é como uma caixa de bombons. Você nunca sabe o que vai encontrar nela. E eu sei que a primeira coisa que a gente pensa é bombons, é chocolate. Mas Forrest Gump, esta frase não está falando apenas de bombons em uma caixa. Está falando de algo muito mais do que isso. Está falando de uma vida imprevisível. O personagem principal, sentado logo no seu banco, ele começa a contar das suas indas e vindas, em como a sua vida tomou rumos que ele mesmo não sabia. Ele foi parar no exército, ele foi parar no mar, ele estava na escola, estava em outro lugar, virou corredor, jogador de futebol americano. A vida é imprevisível e parece que o que está sendo mostrado aqui é que nós simplesmente não sabemos, em muitas vezes, aonde vamos parar. Ao que parece aqui, para nós também, há um certo tipo de imprevisibilidade na vida que nos é incômoda. E é um incômodo que é constante. Nós simplesmente não sabemos aonde a vida vai parar. Às vezes nós não sabemos o que fazer da vida. A vida não parece ser um miojo, né, que acaba de ser pronto ali em 3 minutinhos. A nossa vida, por vezes, parece ser inundada por um tsunami de fatos que nos surpreendem de várias maneiras. Para nós, seres humanos, tão naturalmente fracos, sem entendimento, tão naturalmente limitados, não há simplesmente o poder em nós de para prever o futuro. A gente não consegue dizer o que vai nos acontecer, como será a nossa vida e de um jeito ou de outro, todos os nossos planos, expectativas, desejos estarão sempre diante de algo chamado imprevisível. E isso nos assusta, nos faz temer. Nós temos medo dessa imprevisibilidade e esse medo das muitas possibilidades, medo de não saber, medo de não conseguirmos abarcar as tamanhas possibilidades da vida, nos estremecem. E geralmente estamos correndo para chegar onde queremos, mas na verdade ninguém sabe muito bem onde é que vai terminar. Estamos preocupados, né, com os sapatos que vamos escolher, estamos preocupados, dormimos e acordamos pensando se vamos ser ricos ou não, se o nosso trabalho vai frutificar ou não. Alguns dormem e acordam e de repente tem um crush aí que não tem nada a ver. Outras pessoas que estão enamoradas, estão noivas, ficam se questionando e sem saber como é que vai ser a casa, como é que vai ser o casamento, se vão ser felizes ou não. São muitas possibilidades. Será que o Palmeiras finalmente vai ser campeão mundial? É difícil dizer. Tem coisas que simplesmente são tantas possibilidades que a gente não sabe o que, não sabe como, não sabe quando, não sabe onde. E a resposta para isso muitas vezes é medo. A gente tem medo de fazer e de não fazer, medo de se arrepender, medo de deixar por fazer. A gente tem medo de perder a vez, medo de não ir na hora que é necessário. A gente tem medo de todas as coisas porque tudo é tão imprevisível, a gente não sabe muito bem para onde ir e não conseguimos
conter todas as possibilidades nas mãos. Ninguém controla, prevê, entende ou dá cabo de todas as possibilidades e circunstâncias da vida. Em muito da nossa vida, tudo aquilo que nós vamos viver é a possibilidade de muitas coisas que nos apresentam. A vida é imprevisível e a gente vai ter que lidar com isso. E não apenas nós, não apenas você, não apenas eu, mas outras pessoas em outros tempos passaram pelo mesmo. Tiveram que viver diante de um momento, de uma situação, de uma circunstância imprevisível. Não havia a possibilidade de saber o que ia acontecer. As coisas que poderiam acontecer eram das mais variadas. E eu acredito que Paulo passa pelo mesmo aqui. A nossa sorte, e glória a Deus por isso, é que o próprio Deus sempre nos explica de um jeito que a gente acaba entendendo. E eu acho profundamente que a gente pode encontrar em Filipenses bons ensinos para cada um de nós. Paulo escreve a carta de Filipenses enquanto está preso ainda. E ele demonstra bastante alegria na carta. Algumas pessoas dizem que é a carta da alegria. Alegria é uma palavra central, aparece muitas vezes. E Paulo não agradece apenas, Paulo está também exultante pelo papel da igreja no evangelismo. Paulo está alegre, feliz, porque recebeu uma ajuda que às vezes talvez nem esperasse. Reacendeu, disse ele, o cuidado de vocês para comigo. Paulo está alegre, ele ensina, ele exorta, e em toda a carta há um tom de alegria, mas Paulo está preso. Em Filipenses 2,17, ele não só está preso, mas ele demonstra algo que poderia acontecer com ele de uma maneira, vamos dizer, incontrolável. Ele não tinha poder sobre as circunstâncias. Ele diz que, entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm. Paulo reconhece que há a possibilidade de ele morrer. No capítulo 1 ainda, ele diz que não sabe muito bem o que pode acontecer. Pode acontecer vida e pode acontecer morte. No capítulo 2, no versículo 22 e 23, ele diz que ele está numa situação tal que ele gostaria até de enviar Timóteo para os irmãos, mas não vai enviar porque ele não sabe o que vai acontecer com ele. Então, ele diz, espera um pouquinho, eu espero enviar Timóteo, mas eu preciso antes saber o que vai acontecer, como vai ficar a minha situação. Paulo vive um momento de muitas possibilidades. Ele não sabe o que vai acontecer, ele precisa fazer escolhas sérias, ele precisa orientar uma igreja, ele precisa mandar relatório, as coisas estão confusas, são muitas. Mas diante disso, diante do fato de ele não saber o que vai acontecer, nós vemos um Paulo convicto. Nós vemos um Paulo onde, ao invés da dúvida, no meio até mesmo de tantas dúvidas e interrogações, questionamentos, o que na verdade há no coração dele de maneira mais permanente, de maneira mais visível, é a alegria. E a minha pergunta é, o que é que sustenta Paulo então, tão resoluto, tão convicto nesses tempos de imprevisibilidade, nesses momentos imprevisíveis, nessas circunstâncias tão mudadas em um segundo, em um instante? Eu acredito que nós podemos aprender boas lições com Paulo, lições de como nós podemos viver diante das imprevisibilidades da vida. Eu estou convicto de que saber de Deus muda a forma com que nós nos colocamos diante das coisas da vida e diante de toda a imprevisibilidade que ela nos traz. Então, eu separei esse momento para nós em 3 considerações. A primeira sobre a solidão, a segunda sobre o contentamento e a terceira consideração sobre a esperança. E a minha oração sempre vai ser que a gente tenha um tempo frutífero. O que fazer então diante da imprevisibilidade da vida? Eu acredito que diante da imprevisibilidade da vida nós devemos perceber que nós não vivemos sozinhos.
Há uma coisa que acompanha Paulo em todo o seu discurso, em toda a sua vida. Em Filipenses 1,19, ele diz que ele recebe ajuda, não apenas da oração da igreja, mas do Espírito de Cristo. Em Filipenses, um pouco mais à frente, ele diz que ele espera no Senhor enviar Timóteo. Um pouco mais à frente, no capítulo 3, ele diz que é o Senhor Jesus que vem dos céus para transformar o corpo semelhante ao corpo dele, nos transformar para que nós sejamos semelhantes a ele. E é isso que ele espera, e é isso que os santos deveriam esperar. Em Filipenses, no capítulo 2, ele diz que o próprio Deus se compadeceu dele, curando o seu colega missionário Epafrodito. Nós em todo o tempo vemos a pessoa de Deus, a pessoa do Deus Trino, mantendo-se presente na vida do apóstolo. Nós vemos a pessoa do Deus Trino sempre se apresentando como um Deus presente. Isso não apenas na vida de Paulo, mas no Antigo Testamento, quando ele se revela no meio do povo, ele se mostra no meio do povo, no tabernáculo, no deserto, por meio das colunas. No Novo Testamento, ainda que com figura de salvação, o próprio Cristo é Emanuel, é Deus conosco, é um Deus presente. O templo no Antigo Testamento também era a figura disso. O Espírito agora habita em nós. Nós temos um Deus que é presente. Essa pessoa tão presente não nos permite viver essa vida imprevisível de uma maneira solitária. Nós temos a companhia do Deus Trino. A Escritura mostra que Deus está sempre no meio do seu povo, cuidando do seu povo, e ainda que haja muita variabilidade na nossa vida, ainda que nós não saibamos o que vai acontecer amanhã e como as coisas vão ficar, nós sabemos que temos um Deus que podemos chamá-lo de bom pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23. A figura de Deus, a pessoa de Deus, é a figura de um pastor, e de um pastor presente, que leva as suas ovelhas e cuida delas, não apenas nos pastos verdejantes, não apenas quando elas estão nas águas de descanso, mas também quando elas estão no meio de um vale de sombra e morte. Esse bom pastor é um bom guia, este bom pastor é um bom consolo no meio deste vale. Este bom pastor é uma bondade sempre presente, porque tu estás comigo. Deus está presente no meio de nós, quando os pastos são verdes. Ele não abandona. Ele não nos abandona na cova dos leões. Ele está presente tanto nos pastos verdes como na cova dos leões. Ele está presente na fornalha tanto quanto na sala de oração. Paulo sabe que ele não faz ideia, ele tem consciência de que ele não faz ideia do que vai acontecer com ele, mas ele conhece alguém que sabe. Paulo não está sozinho e ele não vive uma vida solitária no meio de uma vida sem consolo. Ele está naquele lugar, ele está preso, ele não sabe o que vai acontecer com ele direito, ele está tomando decisões, mas o que o sustenta não é simplesmente saber em como vai ficar, porque ele não tem ideia, mas ele sabe que Deus sabe. O apóstolo está convicto da pessoa de Deus presente em sua vida. Ele sabe em quem confiar. Ele sabe aonde encontrar Emanuel, Deus conosco, Deus aqui. Há uma canção chamada Sempre Está, que diz o seguinte: quando eu quero, se eu espero, sei que ainda está lá. Quando eu fujo, quando eu durmo, mesmo assim está lá. Quando acordo, quando eu choro, eu sei que está lá. Quando eu sonho, se eu me esqueço, mesmo assim está lá.
Nós temos um Deus presente, um Deus em quem podemos confiar. Esse Deus é o Deus onde Paulo deposita a sua própria confiança. Paulo não coloca confiança em si mesmo. O nosso Deus não está presente apenas em tempos bons, de bonança, em circunstâncias fortuitas, nem mesmo governa apenas quando tudo vai bem. As suas mãos, elas não falham, o seu governo, ele é perfeito. E não há uma só linha na tapeçaria do universo, do cosmo, que esteja fora do lugar. Paulo confia na ajuda do Espírito, é paciente em Jesus, espera e persevera na esperança que tem e permanece sob os cuidados de Deus porque confia no Deus Trino. Está seguro, não apenas no fato de que ele recebe consolo, porque ele de algum modo está sendo consolado por alguma circunstância, mas porque Deus está com ele, Deus é confiável. Paulo sabe que pode confiar no Senhor, sabe que as mãos do Senhor não falham. Este Deus conosco é Deus presente, na nossa vida também. Este Deus presente é Deus confiável. O nosso Deus, ele não pisca, ele não tosqueneja, ele não dormita, ele não dorme, ele não perde o rumo, ele não precisa checar as estrelas para ver a direção, qual é o norte. É Ele que governa isso, é Ele que governa o mundo, é Ele que sabe para onde levar todas as coisas. Esse Deus que está conosco, a tudo governa, e é um Deus confiável. Nós temos um Deus presente e um Deus em quem nós podemos depositar toda a nossa confiança. E se existe alegria nas palavras de Paulo, é porque existe um Deus em quem se pode confiar. A nossa segurança não está em como as coisas permanecem, se são lucrativas, se elas estão sempre bem, mas a nossa segurança está no fato de que Deus está conosco, nos pastos verdejantes e ali, no meio do vale da sombra da morte. Pode acontecer de tudo na nossa vida, de tudo que você pode imaginar. Os cursos dela mudam de formas das mais variadas. A gente pode mudar de casa, mudar de vizinhança, a saúde pode mudar, né? Eu cheguei aos 30, estou percebendo isso assim de uma maneira, né, escalonada, assim, tá? Um negócio horrível. A gente às vezes precisa de mudar de emprego. Às vezes a gente pode perder o emprego. O nosso humor muda, o nosso corpo muda, o nosso mundo muda. A gente se surpreendeu esses dias com a epidemia, se surpreendeu com a necessidade de isolamento, vai ficar surpreso também com a economia. A gente está surpreso, a gente está a todo tempo no meio de um turbilhão de fatos e de muitas possibilidades. Tudo muda. Em outro tempo, de repente, tudo muda. A gente está seguro, não é porque a gente sabe o que vai esperar da vida, é porque a gente sabe que Deus não muda e por isso a gente sabe o que esperar dele. Esse Deus presente, esse Deus cuidadoso. A gente não vive meramente diante das coisas imprevisíveis. A gente não vive a vida diante daquilo que vai nos acontecer com um temor desmedido. A gente vive a vida consciente de que as coisas podem mudar e tomar um rumo diferente, mas não são essas coisas que definem quem eu sou e que nem me mostram que a minha segurança está nelas, ter ou não tê-las. O que sustenta a minha vida é estar diante de Deus, e diante de Deus eu consigo estar diante da vida. Nossas mãos, habilidades, inteligência não alcançam o controle que nós gostaríamos. Todas as coisas são tão variáveis, as variáveis são tão, né, são em quantidade tão grande. E o nosso desespero é que a gente não consegue comportar tudo e segurar tudo. O nosso desejo de controlar tudo, na verdade, nos mostra cada vez mais em como a nossa força é insuficiente. E na medida em que nós ficamos cada vez mais desesperados, só se prova, só temos mais provas a cada dia de que nós estamos preferindo a nossa força do que a força e a sabedoria de Deus. A nossa confusão em momentos de imprevisibilidade, de muitas possibilidades, pode mostrar que nós estamos colocando a nossa confiança
no lugar errado. Eu gosto muito da figura de Atlas da mitologia grega, porque é um titã que está ali suportando, segurando o céu. Eu acho muito legal, porque ter essa força para segurar, estar ali segurando o próprio céu, segurando a própria estrutura da vida, não é um sinal de força. Atlas está ali porque foi condenado. E eu sempre penso, eu estou fazendo um papel de servo, ou estou achando que eu sou Atlas? A gente precisa confiar nesse Deus que temos. As nossas pretensões, os nossos planos, a nossa sede por controle sempre vão acabar rapidamente, e de modos inusitados às vezes. O desejo por controlar todas as possibilidades sempre acaba frustrado, porque as coisas nunca saem como a gente quer. E as coisas sempre saem das nossas mãos com a mesma facilidade com que um adolescente perde a chave de casa. A gente precisa saber que a gente tem em quem confiar. Um dia, espero eu, a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagre, que não só ouve a nossa oração, mas que se faz presente aqui. Um dia a gente até aprende a dar um passo de cada vez, e sem duvidar que Deus, em toda e qualquer situação, continua sendo bom e continua sendo Deus. Mas vai chegar um dia, meus irmãos, em que vamos precisar viver tudo aquilo que a gente aprendeu, e até mesmo a enxergar aquilo que a gente não pode ver. Vai chegar o dia da gente entender, ouvir o não de Deus e, sem duvidar, manter os nossos olhos fixos naquele que continua sendo bom, naquele que continua sendo Deus. É nesse momento que a gente pode ficar tranquilo, porque não é simplesmente o que vivemos ou o que podemos viver, mas em quem nós confiamos e quem faz parte da nossa vida, porque aquele que está conosco não muda. Deus está presente, Ele é confiável, e é por isso que nós estamos felizes, alegres e podemos permanecer contentes. E se diante da imprevisibilidade da vida nós precisamos saber que não estamos sós, agora nós precisamos saber que nós não precisamos e não devemos viver descontentes. Paulo, em Filipenses 4, 10 ao 13, diz: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Sei estar abatido e sei também ter em abundância em toda a maneira e em todas as circunstâncias. Eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a de padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo está falando de um tipo de contentamento que só é possível na medida em que ele é fortalecido naquele que lhe dá força. O apóstolo aqui está agradecendo pela disposição dos irmãos de mais uma vez ajudar na obra missionária, de sustentá-lo, de manter a ajuda para manter as suas necessidades supridas. Mas o seu foco não é simplesmente, puramente, nas necessidades, naquilo que falta, naquilo que tem que ser, que é necessário para a subsistência dele. O foco de Paulo está no mesmo texto, onde muitos deturpam. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo sabe quem é o seu Deus e por isso pode permanecer firme diante da fartura e diante da escassez.
Os estoicos falavam de um tipo de contentamento que era fruto dos esforços humanos. Eles conquistavam um tipo de estado de espírito inabalável, algo que não ia ser frustrado, algo que não iria ser um tipo de relação com o mundo, onde as coisas não iriam abalá-los. Mas isso era conseguido de forma autossuficiente, conseguida pelos próprios esforços. Paulo está dizendo que a suficiência dele, esse espírito inabalável, não é conseguido pelos seus próprios esforços, mas é diante daquele que lhe fortalece. Única e exclusivamente é Deus que o ajuda a permanecer de pé. As circunstâncias aqui, então, não têm poder definitivo sobre a vida do apóstolo. E isso tem relação direta com o fato de Deus fortalecer. A palavra fortalecer pode ser entendida como confortar, dar força, dar poder, dar disposição. Mas o fato é que essa fortaleza só é conseguida e recebida diante de Deus. Contentamento é uma operação vinda do próprio Deus. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos ensina a nos manter contentes. Paulo pode enfrentar as circunstâncias diárias das mais variadas, mas o vigor que lhe enche é a própria força do Cristo. O que parece atravessar de sabedoria a vida de Paulo, não é o seu próprio poder, é a certeza de que Deus lhe fortalece, lhe auxilia, lhe dá poder, lhe ajuda a enfrentar. Para a gente que corre, que a todo tempo está aí correndo como vento, a gente precisa sempre lembrar de que nós não estamos de pé por nossas próprias forças. A gente está todo o tempo indo para lá e para cá, tentando fazer todas as coisas funcionarem da melhor maneira possível. Mas se Deus não fortalece as nossas pernas, a gente não consegue. Esse é o tipo de milagre que Deus faz todo dia. Por mais que as pessoas não percebam, essa força para continuar, é esse momento onde Deus nos ajuda a permanecer de pé, a permanecer ainda que em momentos de escassez e de possibilidades das mais variadas. É nesse momento que Deus está operando e nos ensinando com aquilo que nos falta. É nesse momento em que Deus está nos ensinando a permanecer firmes. É nesse momento que Deus está nos ensinando que aquele que está conosco é maior e mais importante do que aquilo que pode nos acontecer. A gente está, nossos estados de ânimo aí podem ser afetados por muita coisa, mas quando Paulo está falando aos filipenses, ele entende que a providência de Deus atravessa a sua vida, na fartura e na escassez. A vida de Paulo é atravessada por um Deus que é um Deus providente, presente e providente. Ele tem um Deus consolador em sua vida, um Deus que age, não um Deus indiferente como no deísmo, que acha que Deus criou o mundo, deu corda no mundo, depois se afastou. Paulo sabe que a sua vida é atravessada por providência. Deus o fortalece em toda e qualquer situação. Paulo está convicto nesse Deus, ele sabe quem é. Ele sabe que Deus o ajuda e o sustenta. A satisfação de Paulo é perceptível, porque ao invés dele olhar simplesmente, unicamente, meramente para o que lhe falta, ou para como está a sua vida, ou para o que vai acontecer, ele vê o próprio Deus em sua vontade, sustentando, auxiliando, ajudando, fortalecendo, mesmo que com pouco ou quase nada. E muitos de nós se enganam achando que insatisfação é um problema que só gente que não é rico, que não tem riqueza, passa. A gente consegue ser muito descontente, ainda que a gente tenha qualquer coisa. Porque a insatisfação é uma postura arrogante e gananciosa. É um desejo que sempre busca por mais e por melhor a todo tempo. E não importa, simplesmente não importa o quanto você tem, a vida nunca está boa. Simplesmente não está boa.
E uma das formas que isso se manifesta mais costumeiramente não é murmuração, é intranquilidade, ansiedade. É quando estamos desesperados e a ansiedade, como a Escritura define, é um engasgo, é algo que nos sufoca. A gente sempre está olhando para além, para além, para além. Nunca estamos satisfeitos. Você já conseguiu se concentrar, ler um livro, sentindo aquela fome de doer, né? Aquela fome que parece que o estômago começou a tirar parte dos outros órgãos ali para dar uma alimentada? Esse é o nosso coração, sempre faminto. E não importa o que você coloque lá, ele sempre vai doer, ele sempre vai querer. Sempre querendo, sempre buscando, não importa o que ele tem. Você não lembra do povo de Israel, por exemplo? Estava no deserto, coluna de fogo, coluna de nuvens ali, passa um rio, milagres, sinais, estão com fome. Pão cai do céu. Primeira vez, segunda vez, foi o que eles começaram a fazer, depois começaram a comer outras vezes aquilo ali. Eles simplesmente enjoaram de um evento milagroso, era pão caindo do céu, eles ficaram enjoados. Eles enjoaram daquilo que Deus estava dando para abençoá-los. Você já imaginou que descontentamento, insatisfação pode ser revelado em como nós enjoamos tão fácil das coisas? Descontentamento não é um sentimento quanto às faltas da vida, mas é uma oposição quanto a Deus. É uma postura não só de deboche, mas de ira contra aquilo que Ele tem cotidianamente, normalmente, costumeiramente nos dado para nós nos alegrarmos. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer outras coisas. Mas tudo que a gente vai ter, por vezes, é a mesma fortaleza bela. É o mesmo lanche de sexta-feira. É o mesmo dia igual a todos. É o mesmo frango cozido. O mesmo almoço de domingo. É a mesma vida cinza. Agora, nós vivemos essa vida contentes, não é porque simplesmente tudo é novidade sempre, porque todas as novidades sempre são boas, mas porque a nossa vida, em toda e qualquer situação, é atravessada pela providência. As circunstâncias não mudam quem Deus é, nem a sua presença, nem o seu cuidado. As circunstâncias podem nos enfraquecer, podem tirar o nosso norte, podem nos deixar tontos, mas Deus sempre está lá, e sua vara e o seu bordão nos consolam. A gente tem a confiança de que esse Deus se mantém presente, e nós podemos estar sustentados nele, porque a nossa vida é atravessada por providência, em toda e qualquer situação. Nós podemos viver satisfeitos, porque conhecemos a esse Deus. Aí a gente pode cantar, podemos nos alegrar diante de Deus, permanecer contentes, pois quando fraco, somos fortes, e a nossa força é Ele, o bom pastor. E se comigo, e se conosco estás, seguro vou, firmado em teu grande amor. És fortaleza sobre os problemas e paz, Deus soberano tu és, presença que satisfaz. A gente percebe que o seu poder se aperfeiçoará na fraqueza de quem somos. Seres humanos pecadores. Esse Deus é o único que pode nos satisfazer. E não são as muitas possibilidades que vão nos satisfazer. O nosso vazio de Deus, vejam só pode ser preenchido por Deus. Parece clichê, mas às vezes a gente não entende. A vida
a vida imprevisível, nos ensina, na verdade. Deus nos ensina por meio dela. Deixa eu lhe contar a história da minha vida aqui. Um dia, lá para trás, né? Eu tinha uns 9, 10 anos. Eu fui me aventurar fazendo o meu primeiro café. E na minha cabeça era mais ou menos assim: café deve ser fácil, deve ser moleza fazer. Eu pego o pó, eu digo se eu quero forte ou fraco, então eu coloco as colheres de café, coloco água quente, voa lá, açúcar, café. Você não precisa demorar muito para saber que ficou horrível, né? Eu lembro que do lado da minha casa tinha uma confecção e eu fui dar café para as costureiras. Eu, alegre, sorridente, saltitante, indo para as costureiras ali dar o café. Eu fiquei muito assustado quando eu vi elas cuspindo. Eu fiquei preocupado. Percebi que tinha algo errado. E eu lembro que eu peguei o café, eu disse, eu vou ajeitar o café. Estava muito forte. Aí eu disse, como é que eu ajeito o café? Eu coloco mais água. Eu coloquei mais água quente, e percebam, né? Ficou fraco. Aí eu disse, não, eu resolvi isso colocando mais café. E eu acertei a medida lá. Mais uma vez ficou horrível. Aí eu disse, não, o problema não é isso, o problema é açúcar. E eu fiquei adicionando café, adicionando água, adicionando açúcar. No final eu tive que desistir daquela aventura. Mas na minha cabeça infantil, assim como todo mundo quando é criança, a gente sempre acha que sabe resolver tudo. E que tudo do nosso jeito vai sempre dar mais certo. A gente sempre acha que as coisas vão ficar melhores quando a gente põe a mão, quando a gente faz do nosso jeito sempre. Mas a gente percebe que as nossas mãos são fracas quando deixa de ser criança. A pergunta na verdade não é se você lembra de um episódio desse quando criança. Porque eu sei que você lembra, muito provavelmente, não com café, mas com outra coisa. A pergunta é se você lembra momentos como esse com Deus. Se você acha que você consegue adicionar coisas à sua vida. E se fazendo do seu jeito, tudo vai ficar melhor, cada vez melhor. E não fica. A gente quer adicionar maravilhas na vida, mas esquece que a vida não é saber, é sabor. E a gente esquece de desfrutar daquilo que o próprio Deus nos dá, porque está de olho, o olho do nosso coração insatisfeito, em todas as outras coisas que existem. Deus não é bom? Deus não governa tudo? Deus não cumpre sua vontade? Todas as coisas não cooperam para o bem daqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito? Deus não é Senhor soberano de todas as coisas? Ele não é a sabedoria máxima de tudo? É aquele que a tudo completa, que a tudo enche? Então por que a gente acha que a gente sabe fazer as coisas? Por que a gente sempre acha que a nossa interferência vai melhorar o mundo? Por que a gente sempre acha que a gente consegue discernir, sem a ajuda de Deus, ou pelas nossas próprias forças, como é que a nossa vida tem que ficar? Mas Deus trata a nossa indiferença cósmica por meio dessa vida cheia de muitas possibilidades. Porque a gente começa a perceber que a gente é insuficiente, que a gente é fraco, pobre, que a gente não sabe, que a gente não tem entendimento. E por mais que doe, por mais que as coisas mudem, que a nossa vida mude, Deus nos ensina. Deus nos ensina a nós não querermos mais controlar tudo, até porque não deveríamos. E o único que sabe aquilo que é melhor e como as coisas devem ficar é o próprio Deus. A gente não aceita o nosso lugar porque, por vezes, não aceitamos que é Deus que governa. A grande questão é que, nessas viradas da vida, o próprio Deus mostra a nós quem nós somos.
E não só isso, escancara quem nós não somos, o que nós não podemos, quais os nossos limites, aonde nós não podemos colocar a mão, quais são os desejos que vão ter que morrer, o que é só vontade, o que é que de fato é necessidade. A gente precisa aprender com o Senhor, e só aprendendo com Ele a gente pode viver uma vida contente. Nós permanecemos seguros e satisfeitos porque sabemos que há um Deus que sabe o que está fazendo, um Deus que sabe dar e sabe tirar. Nós permanecemos seguros e satisfeitos porque sabemos que há um Deus que sabe o que nós precisamos de fato. Antes que nós falemos, Ele já sabe. Então, ouso dizer que a gente precisava de um tempo assim. Que diante da sabedoria de Deus, do cuidado dEle, do seu governo, a gente precisava de um momento assim. Nós não permanecemos seguros e satisfeitos porque sabemos o que vai acontecer, ou porque nós sabemos os rumos que as coisas vão tomar. Nós permanecemos seguros porque há um Deus que sabe. Então podemos olhar para o nosso coração e perguntar por que ele está abatido, por que ele está tão perturbado, e esperar em Deus para louvarmos Ele, nosso auxílio, nossa fortaleza, socorro em todo o tempo. É este Deus que está conosco, que é confiável, que nos fortalece, que nos convida a esperar nele, a ter esperança. Diante das imprevisibilidades da vida, nós não vivemos sem esperança. Paulo diz em Filipenses 1, 19 ao 21, que porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resulta em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está certo, e a expectativa dele, a ardente expectativa, a ardente esperança é que em nada será envergonhado, mas que no fim, Cristo será glorificado, Cristo será engrandecido, quer na vida dele, quer na morte. Olha, dois grandes polos aqui, vida ou morte, o que vai me acontecer? Não sei, mas eu sei que Cristo vai ser glorificado. A expectativa de Paulo está segura na esperança que Cristo dá, da glória do próprio Cristo. Alguns poetas escreveram sobre esperança, e um dos meus favoritos é Augusto dos Anjos. Ele tem um poema chamado A Esperança, que acaba de uma maneira bem trágica. Ele está motivando as pessoas a terem esperança, os jovens a ter esperança. Ele diz: enquanto vocês ficam aí, eu vou aqui esperar a minha morte. O poeta anima, mas ele mesmo está decaído. Não é o lugar de Paulo aqui. O apóstolo não tem uma esperança banal, uma esperança na morte. Ele tem uma esperança na vida, e na vida de Cristo, não na sua vida. Vida e morte podem lhe alcançar, mas ele sabe que Cristo será engrandecido. A esperança de Paulo não acaba com a morte, ela é sustentada pelo próprio Cristo. A esperança do apóstolo não acaba nas circunstâncias, o que pode acontecer, o que não pode, mas ela é avivada pela pessoa do Senhor. A nossa vida deve ser levada de modo que a esperança a atravesse em todo o tempo. A nossa vida, como crentes, é atravessada de uma esperança para além desta própria vida. A nossa fé tem caráter escatológico, nós vivemos diante daquilo que nós esperamos. O nosso hoje aqui, o nosso aqui e agora, é vivido diante de uma expectativa sublime, de que no fim todas as coisas voltam a se ordenar, todas as coisas voltam a se manter no mesmo lugar. E a nossa esperança nunca é se as coisas estão agora, mas de que as coisas estão caminhando. Eu sei que o mundo pode parecer louco, mas a nossa esperança atravessa todas essas coisas. A gente crê e por isso espera o Cristo que vem. E entende esse mundo cheio de coisas esquisitas acontecendo como um mundo que está sendo reordenado e reorganizado pelo próprio Deus.
A nossa fé atravessa esses períodos de isolamento. A nossa esperança atravessa esses momentos de retorno, de queda econômica, de doença, porque a nossa fé, a nossa esperança, não é simplesmente que essas coisas acabem, é de que no fim, acabando ou não, acontecendo o melhor ou o pior, Cristo será engrandecido. O problema é que a gente espera demais as coisas para essa vida. A nossa esperança não é um sentimento que nós temos que usar apenas na igreja. Não é algo para ser vivido apenas quando a gente está aqui. É para ser vivido quando você está aí também, quando nós não podemos nos ver. A nossa esperança fortalece os nossos ossos diante das imprevisibilidades da vida. Essa esperança que nós temos, a esperança que o próprio Cristo dá, não é um simples sentimento de esperar o melhor. É aí onde muita gente se engana. Esperança é um desejo, é um anseio, é uma espera, é uma expectativa por aquilo que é melhor, por aquilo que é superior, não aqui, mas por aquele que vem. Nestes termos, a gente tem que se afastar cada vez mais do pessimismo. A nossa disposição deve ser esperançosa. Meu irmão, você passou tanto tempo vivendo sem esperança, e é agora que você vai soltar ela? A nossa vida é atravessada por isso, atravessada por esperança. Esperança não é simplesmente não lembrar da coisa ruim, é lembrar das coisas melhores que acompanham a salvação. E é por ter esperança, meus irmãos, que a gente pode fazer planos e confiar de modo firme, convicto. Não porque nós sabemos que as coisas que nós planejamos vão acontecer, mas porque a gente sabe que ainda que as coisas não aconteçam como a gente planejou, Cristo vai ser glorificado. A esperança do Evangelho não é vivida por aquele pessimista que, olha aí, vamos tentar, é só pode tudo dar errado, viu? E às vezes a gente acha que a gente está sendo consciente, coerente, mas a gente esquece que esperança não é apagar as coisas ruins que podem acontecer, é saber que apesar de não acontecerem, Cristo está sendo glorificado. A nossa vida não se resume a nós. Eu não falo de uma vida otimista e boba. Eu falo de uma vida confiante na pessoa de Deus, que faz os seus planos e que cumpre os seus planos. E eu falo de uma vida confiante, onde nós podemos fazer os nossos planos, mas crendo que se Deus quiser, as coisas podem se guiar pelo caminho certo, pelo caminho que nós achamos melhor. Mas a nossa esperança não se resume aos nossos próprios planos, aquilo que nós queremos, porque no fim a glória é para Deus e as coisas têm que acontecer como melhor, da melhor forma que o glorifiquem. A esperança nos ajuda não só a fazer planos para a nossa vida e a querer fazer as melhores coisas, mas nos ajuda a abdicar delas quando for necessário também. Esperança, meus irmãos, é o contrário de pessimismo. O pessimista fica preso no mundo. A esperança, porque o pessimista vê a desgraça do mundo. Nós somos da esperança. Nós olhamos o mundo, vendo como as coisas estão ruins, mas percebemos e lembramos que nós não somos desse mundo e que a nossa vida aqui pode ser diferente. Nós somos a comunidade da esperança. E diante da imprevisibilidade da vida, nós podemos esperar de Deus que todas as coisas vão acabar exatamente no lugar onde Ele disse que iriam acabar. A esperança nos ajuda a fazer bons planos e nos ajuda a desistir deles também. Diante destas coisas, eu concluo outras 3. Primeiro, que a vida é mais do que aquilo que temos ou do que aquilo que nós não temos.
assim como o corpo é mais do que as roupas, o nosso Deus é maior do que todas as nossas circunstâncias. Eu entendo que diante da imprevisibilidade da vida, eu posso concluir que diante disso, que nós não estamos solitários diante de todas as coisas que podem nos acontecer ou não, que podem vir à nossa vida ou não. Eu entendo que nós podemos ficar firmes, vivendo a esperança de que há um Deus que rege o mundo e de que eu não estou solto. Eu não sou um fio solto no mundo. Diante da imprevisibilidade da vida, eu posso concluir que a própria vida, por ser imprevisível, e nós mesmos, por sermos tão fracos, sem saber como vai ficar, como seres humanos que nós somos, mesmo que nós não saibamos, nós podemos confiar que Deus sempre sabe. Deus sempre sabe. A gente não está solto no mundo, não. A gente tem um Deus conosco, a gente tem um Deus que nos fortalece e que nos satisfaz com a sua própria pessoa, e nós temos um Deus que nos dá esperança para viver nesse momento, esperando aquilo que virá. Vamos orar. Deus, eu te agradeço, obrigado por esse momento de palavra, obrigado pela tua boa mão, nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos encerrar com uma canção, e nós oramos para que você possa cantar e meditar junto com a sua família. Fale com Deus, peça o seu auxílio, e que nós, o mais rápido possível, voltemos à normalidade, sempre lembrando que há uma esperança maior que nós e maior do que todas as outras coisas. Amém.